Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre como trazer memórias para a decoração da nossa casa. Vocês sabem que por aqui eu falo bastante sobre decoração afetiva, porque é algo que eu acredito muito que dá certo, que faz a nossa casa ter aquela sensação acolhedora e aconchegante que a gente tanto busca ter. É justamente o que eu faço também aqui no escritório, no Estúdio Lane Interiores, com os meus clientes, é trazer memórias, essa decoração afetiva para casa deles. Meu nome é Jéssica Lane, sou designer de interiores e no vídeo de hoje falaremos sobre decoração afetiva, porém mais do que isso, falaremos sobre especificamente como trazer memórias, as suas memórias, para a sua casa. Gente, quando falamos sobre decoração afetiva, existem várias coisas que podemos fazer para ter esse tipo de decoração na nossa casa. Uma dessas coisas é justamente trazer as memórias, nossas memórias. E eu vou falar aqui sobre 3 tipos de memórias e dar alguns exemplos de como você pode incluí-las na sua casa de maneira harmônica, ordenada e interessante. A primeira delas seria, então, a memória de viagem. Eu não vou me estender aqui nos adornos de viagem, mas clichês que todo mundo compra, que eu amo, tá? Não me entendam mal. Eu tô falando aqui sobre os imãs de geladeira, sobre os globinhos de neve, aquelas miniaturas dos monumentos históricos. Amo esse tipo de souvenir. Podem comprar, adoro esse tipo de coleção. Mas vamos também aqui entrar num caminho fora do óbvio, um pouquinho, até para vocês saberem explorar um pouco mais os lugares que vocês viajam e trazer coisas para a casa de vocês que vão remeter a essas memórias de viagem e que vão ser interessantes, vão deixar a casa de vocês mais bonita e até mesmo culturalmente falando, vai ficar mais diversificada, né? No sentido de que vocês podem trazer coisas de estilos diferentes, culturas diferentes e deixar uma decoração até um pouco mais eclética, diferente, um estilo único, só seu. Por exemplo, vamos supor que você vai para Manaus. E lá em Manaus você encontra uma lojinha de artesanato e nessa lojinha tem um tapete lindo, maravilhoso, produzido por lá. Você pode simplesmente comprar aquele tapete e trazer para sua casa, colocar esse tapete na sua sala ou até mesmo no quarto, no escritório. Gente, é um tapete, não é um souvenir tradicional, clichê, como um globinho de neve, por exemplo, mas é extremamente interessante. Isso não só vai trazer um objeto novo para a sua casa, um tapete, que é um item extremamente essencial numa decoração, quando a gente fala de querer trazer aconchego, conforto para nossa casa, então o tapete é um item indispensável. E quando você traz um tapete de outro lugar, sempre que você olhar para aquele tapete na sua casa, você vai remeter-se a essa memória de viagem. Você vai lembrar que aquele tapete veio de Manaus, que o dia que você comprou aquele tapete estava chovendo um pouco, e aí, por estar chovendo, vocês foram explorar as lojas do centro da cidade, e aí você encontrou aquele tapete, achou muito bonito e trouxe para sua casa. Olha como fica muito mais interessante um tapete que possui uma história, que tem uma memória por trás, do que se fosse um tapete qualquer comprado na esquina, que é só bonito mesmo, é só aconchegante, confortável, o que tudo bem também, eu não tô falando que tudo na nossa casa tem que ter uma historinha por trás, mas, de certa forma, é muito mais interessante quando tem, não é mesmo? Eu vou trazer para vocês aqui uma memória de viagem que eu tenho, que é o seguinte. Eu viajei no começo do ano para Buenos Aires e aí eu trouxe várias coisas dessa viagem e eu visitei o Museu de Buenos Aires, o Museu de Belas Artes, que é um dos meus museus favoritos, o meu museu favorito de lá, inclusive. E tinha uma exposição dos impressionistas por lá, eu amo esse movimento, amo os artistas. E aí na lojinha do museu eu comprei esse pôster do Edgar Degas, que é um artista impressionista que eu amo, e mandei emoldurar e tá aqui na decoração da minha sala. Gente, é um pôster, né, legal, um lindo, maravilhoso, de um artista que eu adoro, mas muito mais do que ser um pôster de um artista que eu amo, de ser arte, também é uma memória de viagem, porque eu lembro que o dia que eu comprei este pôster, eu visitei alguns museus pela cidade, eu lembro do dia dessa exposição, né, de como que foi ver essas obras pessoalmente, eu lembro que eu caminhei de um museu pro outro, que a gente foi andando de um museu pro outro, e tava muito quente lá em Buenos Aires, e aí
Foi umas meia hora assim de caminhada que a gente fez, a gente parou para tomar café numa cafeteria no meio do caminho. Então perceba como uma única peça vai me remetendo várias memórias, várias memórias. Isso é muito interessante, gente. Sabe por quê? Porque veja bem, é muito fácil a gente esquecer das nossas memórias, né? A gente esquece dos dias que a gente viveu, principalmente os dias mais comuns, mas até mesmo em viagens, a gente vai esquecendo algumas coisas que a gente vai vivendo por ali. Então, quando a gente tem um objeto que nos lembra aquele tipo de memória, fica muito mais difícil esquecer aquela memória em si, porque essas conexões ajudam o nosso cérebro a memorizar e a não esquecer. Então, sempre que você vive algo muito bacana, que você acha que você pode esquecer, porque assim, muitas coisas legais que a gente vive são coisas, nossa, não tão assim chocantes assim pra gente lembrar pro resto da vida. Porque às vezes é um café que você toma numa tarde de terça-feira aleatória, que é super legal, é super interessante, mas que logo daqui a 2, 3 anos você vai esquecer. Então, se você quer lembrar daquele momento, o meu conselho é: tenha algo para te ajudar a memorizar isso. Dias banais em viagens, quero me lembrar de coisas básicas da viagem, como por exemplo a caminhada de meia hora que parei para tomar um café em uma cafeteria aleatória no meio do caminho. Eu tenho esse pôster para me lembrar disso. E por isso memórias de viagem são tão especiais. Além das memórias clichês, dos souvenirs clichês, como imãs de geladeira que eu tenho, globos de neve, copinhos de shot, entre outras coisas, tinha também esses outros itens. Um pôster da lojinha do museu que você vai emoldurar, um tapete, um vaso que... Imagina, gente, você vai na Grécia, compra um vaso grego, olha que legal, um abajur que você comprou em Londres, ou até mesmo foi ali em Cabo Frio e achou uma rede. Compra essa rede, uma rede para te remeter a essa viagem que você fez para lá. A criatividade aqui, o céu é o limite, não importa o que seja. O importante é, você gostou daquele objeto, daquele móvel, daquele adorno, daquela decoração em si, e vai te remeter àquela viagem, aquele momento especial. O segundo tipo de memória é a memória de família. Então aqui a gente está falando sobre as fotografias, que são as mais legais assim de se ter na casa. Eu acho que uma casa interessante tem que ter fotografia da família sim, tá? Então seja ela em porta-retratos mesmo, espalhados pela casa, ou até mesmo em quadros na parede, você pode emoldurar fotografias e colocá-las na sua parede, ou apoiá-las numa estante, fica super bacana também. Então fotografia é algo que tem que ter, gente, porque nada melhor para te remeter a uma memória do que uma boa fotografia. Então, quando a gente fala de fotografia, não falo de você contratar um fotógrafo e fazer um ensaio fotográfico e pegar as fotos desse ensaio e espalhar pela casa. Ok, um ou outro que seja um ensaio importante, por exemplo, um ensaio de gestante, foto do casamento, enfim, qualquer coisa assim nesse sentido. Mas o mais legal da fotografia, na verdade, é você trazer fotografias aleatórias que você mesmo tirou ao longo da sua vida. Então, você foi viajar, tirou uma selfie lá com seu marido, em frente à Torre Eiffel. Olha que legal, você tem uma porta-retrato com essa fotografia. Ou então seu marido e seu filho foram ao cinema e depois do cinema vocês foram jantar num restaurante legal e vocês tiraram ali uma foto na mesa. É uma fotografia legal para você ter de porta-retrato também, porque vai te remeter a esse dia super bacana que vocês passaram em família, e aí você sempre vai lembrar do filme que você assistiu naquele dia, do que vocês comeram naquele restaurante. Olha como é bacana. Um dia banal, que talvez você fosse esquecer daqui a alguns anos, mas que você pode eternizá-lo em uma fotografia. E mais ainda, ao invés dessa fotografia ficar perdida no seu celular, você vai eternizá-la colocando em porta-retrato e apoiando em algum mobiliário na sua casa. Olha que poderoso que é isso. Sobre as fotografias, além dos porta-retratos, eu também gosto de emoldurar. Por exemplo, isso aqui foi no Madame Tussauds de Los Angeles. É o Museu de Cera de Los Angeles. E sabe aquelas fotos que eles mesmos tiram e depois você tem que comprar e tal? Confesso que não comprei, ganhei, tá? E aí eu ganhei a foto e depois eu fiquei anos com essa foto assim guardada, não sabendo o que fazer com ela. Aí eu falei, gente, acho que eu vou emoldurar essas minhas fotos no Madame Tussauds. Aqui sou eu com essa plaquinha de presa, sabe? Fazendo uma brincadeira. Gente, foi uma viagem que eu fiz anos atrás, sozinha.
Tava adolescente ainda, era ruiva ainda. E eu amo. Eu vejo essa fotografia, eu lembro de tudo que aconteceu nesse dia. Eu lembro de tudo. Das fotos que eu tirei. Esse museu, ele fica na Calçada da Fama. Eu lembro das fotos que eu tirei com os personagens ao longo do caminho. Eu lembro das estrelas que eu vi, dos famosos que eu li nas estrelas. Enfim, eu lembro de várias coisas que aconteceram por conta de uma fotografia. Eu não quis colocar essa em específico no porta-retrato, porque eu não sei, isso é o feeling, tá? Eu tenho uma outra, idêntica a essa, só muda a posição, é no mesmo lugar, só mudou a posição. E aí eu coloquei as duas num porta-retrato igual e eu coloquei na parede, uma em cima da outra, num corredor meu. Quando a gente fala de colocar fotografias na parede, às vezes fica essa dúvida, né? Qual parede? Eu gosto muito do corredor. Eu acho que o corredor da casa é um lugar ótimo para você criar uma galeria de fotos, assim, de memórias mesmo. Fotografias ao longo da vida, da sua família. A escada também, se deixar na escada da casa, também gosto bastante. E uma outra fotografia, assim, espalhada pela casa também é bom. Às vezes na parede do sofá você tem vários quadros. E ali, um quadro pequenininho como esse, no meio da parede, também super funciona, gente. Eu amo essa fotografia, amo emoldurar fotografias, acho que fica super bacana. Recomendo vocês fazerem isso. Além, claro, dos porta-retratos que funcionam super bem. Ainda sobre memórias de família, mas saindo um pouco da fotografia, você pode ter outras coisas também. Objetos de herança, algo que a sua avó te deixou, que o seu avô te deixou, que um tio te deixou, que os seus pais te deixaram, né? Então, objetos de herança em geral. Você pode guardar, por exemplo, o sapatinho, o primeiro tênis que você comprou pro seu filhinho, um tênis pequenininho, pode colocar ele na sua decoração. Hoje existem aquelas caixas de acrílico, você coloca o objeto dentro e deixa como se fosse um expositório mesmo, sabe? E coloca em cima de algum mobiliário. Acho muito bacana. Qualquer coisa, assim, objeto que tenha um significado muito bom pra você, um significado legal pra você pode expor na sua casa. Eu acho que a ideia aqui não é você ficar preso a ideias muito específicas. A ideia é você se deixar levar pelo sentimento. Então você olha um quadro que a sua filha pintou pra você no Dia das Mães, quando ela tinha 5 anos de idade. Um quadro normal ali, de aquarela, assim, sabe? Nada demais. Mas que aquilo ali tem um significado muito forte pra você. Você ama aquele quadro de alguma forma. Coloca na parede, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse celular aqui antigão, tá vendo? Tijolão. Era dos meus pais e hoje tá comigo, né? E aí eu deixo na decoração da minha casa. Olha que legal. Um objeto super antigo hoje, né? Uma coisa vintage hoje, gente. Quem já teve um celular desse? Eu não era dessa época não, tá? Mas eu adoro essas coisas antigas. Eu, inclusive, tenho uma televisão pequenininha na minha estante também. Daquelas de táxi, sabe? De antigamente. Adoro. E aí são essas coisas que você vai deixar na sua casa, na decoração da sua casa, que vão trazer significado, que vão trazer memórias de família na sua decoração. Pausa aqui no vídeo só para pedir para vocês rapidinho darem uma curtida, um like aqui no vídeo. Se estão gostando desse conteúdo, dão um like, comentem o que vocês mais estão gostando, porque ajuda o nosso canal a crescer. E agora vamos para nossa terceira memória. Bom, e para fechar aqui, o último tipo de memória são as memórias de experiências da vida que você vai coletando ao longo da sua vida de fato. Por exemplo, diplomas e certificados especiais. Deixa eu até mostrar um que eu tenho aqui, que é o diploma, que é o certificado do meu casamento, gente. Eu casei, meu casamento de festa foi no cruzeiro. E aí eles dão esse certificado aqui pra você. E aí eu moldurei. E tá na minha estante agora, do meu casamento, no cruzeiro. Amo, 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 amo. Olha que legal. E aí você, sei lá, se formou numa faculdade, fez uma pós-graduação bacana, ou fez um curso especial no exterior, ou até não foi nem um curso nada demais, foi, sei lá, você fez uma aula de tango em Buenos Aires e eles te deram um certificado. Moldura, sabe? Moldura, deixa na sua parede, na sua estante, pra você sempre se lembrar, nossa, que legal, realmente, né? Eu fiz aulas de tango em Buenos Aires, sabe? Eu tô falando isso porque eu tenho esse certificado e eu tenho que emoldurar ele. Já fazem mais de 10 anos que eu fui pra lá, que eu fiz essa aula de tango lá, e até hoje eu não moldurei esse certificado. É um lembrete pra mim mesma,
tomar essa atitude pra ontem, né? Mas é isso, sabe? Pegar coisas. Outro exemplo é, tem uma camisa de time autografada. Emoldura isso, sabe? Fica tão bacana a camisa de time emoldurada. Às vezes ela não tá nem autografada, mas é uma camiseta de time super especial, uma edição ilimitada. Você não vai vestir essa camisa e sair com ela. Então, emoldura e coloca na sua parede pra você ter aquela camisa ali, ó, parecendo. Porque é muito melhor do que ela ficar lá enfurnada dentro do armário, do guarda-roupa, e você nem lembra que você tem essa camisa, sabe? Coleções também são muito bacanas, seja ela qual for. Acho que a coleção tem que ser algo muito pessoal nosso, sabe? Claro que tem uma coleção e outra que é muito comum, que várias pessoas têm, por exemplo, imã de geladeira, né? Essas coisas assim. Mas também existem coleções muito únicas de cada um. Eu vou contar uma minha aqui, que é a minha coleção de garrafas da Coca-Cola. Coca-Cola é minha bebida favorita, não me julguem, por favor. Mas eu amo. E eu comecei, assim, despretensiosamente uma coleção há anos atrás. E hoje eu tenho várias garrafas. Vou mostrar duas aqui pra mim, que são bem especiais, porque cada garrafinha minha tem uma historinha por trás, porque eu não pego garrafas para minha coleção de maneira aleatória. Eu gosto de incluir na minha coleção garrafas que de alguma forma foram importantes para mim, em algum sentido. Então, vou mostrar duas para exemplificar o que eu estou falando. Gente, essa primeira garrafa aqui, eu garimpei numa lojinha, assim, de um antiquário mesmo, lá no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Eu já morei por lá, no interior da Geórgia, a uns 45 minutos de Atlanta, que é justamente sobre o que essa garrafinha aqui em específico fala. É uma garrafinha, gente, comemorando o aniversário de Atlanta. Pra quem não sabe, a cidade de Atlanta é onde foi criada a Coca-Cola, o museu da Coca-Cola, inclusive, está lá. Eu tenho uma outra garrafinha que foi uma edição limitada desse museu. E aí eu tenho essa outra que eu garimpei de Atlanta. Me remete realmente a essa vivência, né? Esse meu momento que eu morei lá. E quando eu morava lá, eu adorava ir em lojas de antiguidade, garimpar coisas diferentes. E eu garimpei essa garrafinha com o líquido. Com o líquido, gente. Isso é muito bacana. Aqui, ó. Foi o aniversário de 75 anos de Atlanta, tá vendo? 1975, olha que legal. Gente, sensacional esta minha garrafinha, olhem. Eu amo. Olha isso que bacana. Eu não morei em Atlanta, morei a 45 minutos de Atlanta, no subúrbio, em 2016, 2017. E aí eu comprei essa garrafinha em 2017. Quando eu quase estava voltando para o Brasil, queria comprar algumas coisinhas a mais e achei essa garrafinha nos 45 do segundo tempo antes de voltar. Uma outra garrafinha que eu tenho na minha coleção é esta daqui, que eu ganhei de uma cliente minha super especial, gente. Eu falo que eu tenho os melhores clientes aqui no escritório, porque eles acreditam muito nisso da decoração afetiva também, isso que é bacana, né? Minha cliente sabia que eu tinha essa coleção da Coca-Cola e durante o projeto, né, eu tava fazendo um projeto pra casa dela e do marido, e durante o projeto ela foi fazer um intercâmbio no Sudão. E nesse intercâmbio do Sudão, ela me trouxe uma garrafinha de lá. Olha isso! Olha isso, que bacana, que linda, que maravilhosa! Então não é uma garrafinha simplesmente que veio lá do Sudão, mas é uma garrafinha que me lembra essa cliente, que eu vou ter um carinho eterno por ela. E também me lembra essa questão do meu trabalho mesmo, gente. Amo o meu trabalho, amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Acho que eu tenho o trabalho mais legal do mundo. E isso aqui é uma garrafinha que me remete a esse carinho que eu tenho pelos meus clientes e que os meus clientes têm por mim. Então, para quem não sabe, eu sou designer de interiores, eu tenho um escritório de interiores aqui no Rio de Janeiro. A gente faz projetos presenciais aqui no Rio, mais online para o mundo todo. E a gente trabalha muito com reformas residenciais, fazemos também consultoria de interiores para quem quer só dar uma repaginada na casa sem reformar. Eu vou deixar o nosso e-mail aqui para quem quiser solicitar um orçamento. E tem um link também para o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Precisando, né, de uma reforma, quer trazer memória afetiva, decoração afetiva para sua casa, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer te atender, vai ser realmente muito, muito bacana criar esse trabalho juntos. E para você conhecer um pouquinho mais dos projetos que a gente faz aqui no escritório, eu vou deixar 2 vídeos aqui no card para você. Um deles é essa cozinha nesse estilo mais retrô que a gente projetou, e o outro é esse quartinho de bebê que tá a coisa mais linda do mundo, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, comenta pra mim aqui embaixo qual é a sua memória favorita e vejo você no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!